Você conhece aquela pessoa que sempre sabe algum assunto da vida de alguém? Que você senta para conversar com ela, qualquer assunto, e ela sempre tem algo para falar de outra pessoa? De um conhecido ou de um amigo próximo? Enfim, essa pessoa sempre tem algo para falar da vida de alguém. Ela sabe até os mínimos detalhes da vida do outro. Ultimamente eu tenho percebido isso em mim, quando eu sento para conversar com alguém, depois do meu despertar, depois que eu comecei a estudar sobre o poder da mente, sobre o poder do nosso subconsciente, sobre as leis universais, as 7 leis herméticas, que depois eu vou estar trazendo aqui, fazer vídeos falando sobre isso. Eu percebi que eu mudei muita coisa em mim. Antigamente, eu entrava em assuntos desse quesito, né? De falar dos outros. E hoje eu não me sinto bem, eu me sinto muito mal quando eu chego pra falar com alguém, que eu vou conversar e a pessoa vem abordar assuntos da vida dos outros. Acontecimentos da vida dos outros, como, por exemplo, fulano se separou porque a mulher ou o marido traiu, que fez isso, ou fulano botou o ex na justiça por causa de pensão e sabe os mínimos detalhes, o motivo, coisa assim. Você vai conversar com alguém e essa pessoa sempre tem alguma coisa para falar dos outros. Isso me deixa extremamente desmotivada a conversar com aquela pessoa ali. Antigamente até eu via assim e entrava no assunto, ficava dando atenção. Hoje em dia eu evito ao máximo, porque isso é uma coisa que não é boa. Não é uma coisa boa, não é bom falar da vida de ninguém. E pode ter certeza que se essa pessoa que você está conversando está falando dos outros, ela também vai falar de você. Qualquer coisa que ela fique sabendo de você, porque geralmente essas pessoas elas se reúnem para falar, elas se unem com outras pessoas que também fazem isso e falam da vida de todo mundo. Gente, eu moro numa rua bem barulhenta, por enquanto, né? Eu estou morando numa rua bem barulhenta, passa muito veículo, muita moto, muito carro. E assim, às vezes vocês podem estar ouvindo aí o barulho, mas aqui o pessoal passando de moto, de carro, principalmente em moto, aqui o pessoal passa fazendo muito barulho. Enfim, gente, é isso. Essas pessoas que ficam falando dos outros pra você, da vida do próximo, falando às vezes até mal. Geralmente, quando alguém vem falar alguma coisa de alguém, de outra pessoa, geralmente são coisas ruins, né? Coisas que aconteceram ali na vida da pessoa ruim. E a pessoa tem um prazer, eu sinto que a pessoa tem um certo prazer em contar. E isso é uma coisa assim muito ruim pra você que tá ali ouvindo, porque vai baixar sua energia. Olha o barulho aí do trânsito de novo. Vai baixar ali sua energia, você vai se contaminar, porque isso não vai agregar nada na vida de ninguém. Você tá ali falando da vida do outro, os acontecimentos da vida do outro, sejam eles bons ou ruins. Como eu já falei, a maioria das situações que eu escutei de pessoas que fazem isso sempre são coisas ruins. Um término de relacionamento, uma traição que aconteceu, uma discussão, que fulano é metida, que fulano é isso, que fulano só quer ser, esse tipo de coisa. E eu fico me sentindo muito mal com isso, né? Eu fico, meu Deus do céu. Essa pessoa, ela tá ali falando essas coisas, mas ela não sabe que ela tá atraindo pra vida dela exatamente aquilo que ela tá falando da vida do outro. Que ela acaba vibrando ali naquela energia pesada e acaba atraindo pra ela. Ultimamente, depois que eu comecei a mudar a minha mentalidade, os meus assuntos principais, quando eu chego pra conversar com alguém, seja no meu ambiente de trabalho ou aqui na minha casa, é sobre minha faculdade, os meus planos, o que eu tenho vontade de fazer. Atualmente eu tô fazendo uma pós, sobre coisas de futuro, planos futuros, né? Não é uma coisa que
Que eu, antigamente, eu até tinha esse defeito também. Não era muito, mas eu entrava em assuntos porque eu não sabia, eu não tinha conhecimento que isso era muito prejudicial para minha vida. E quando você tá ali ouvindo uma pessoa falar da outra, pode ter certeza que essa pessoa também vai falar de você. Ela vai se reunir com outras pessoas e vão falar da sua vida. Alguma coisa da sua vida. Principalmente se for uma coisa ruim que aconteceu com você, porque, ou às vezes você errou, você fez alguma coisa, porque ninguém é perfeito. As pessoas tendem a falar da sua vida. E, gente, é uma perca de tempo, é uma perda de tempo você ficar falando da vida dos outros. Não vai agregar nada na sua vida. Você ficar falando da vida dos outros, o que fulano fez, o que fulano deixou de fazer, o que aconteceu, se separou, se não separou, se tá junto com alguém que já fez outra, já traiu, enfim, são diversos assuntos que a pessoa tá ali, ela tá sabendo, eu fico me perguntando como que essa pessoa sabe tanto assim da vida do outro, porque ela se junta com pessoas que também falam e ficam uma trocando informação com a outra. Eu acho que seja isso. E assim, não vai agregar nada na sua vida você tá convivendo com pessoas assim. Eu tô falando isso porque eu presenciei algumas vezes, né, no meu trabalho, uma pessoa que tem esse hábito. E aí eu comecei a analisar. Comecei a me analisar também. Eu já fui assim, eu lembro que eu já tive esse hábito de falar dos outros e não me trouxe nada de bom. Só fez eu atrasar mais ainda a minha vida na época. Porque ao invés de você estar focando ali na vida dos outros, falando do próximo, você tem que focar na sua vida. Quando você está focado nas suas coisas, nos seus planos, nas suas metas e objetivos, você não fica pensando nem falando da vida de ninguém, não. Você está preocupado somente com você. Você está preocupado em conquistar suas coisas. Você está preocupado ali em ganhar mais dinheiro, você está preocupado ali em ter uma qualidade de vida melhor, em crescer profissionalmente, em crescer espiritualmente, que também é muito importante, né? E assim, é uma perca de tempo mesmo. É uma perca de tempo. Você tá se preocupando, falando dos outros, se incomodando com a vida dos outros, você não ganha nada com isso. Então, o foco principal que a pessoa tem que ter é consigo mesma, com seus planos e metas. Quando você tem uma meta, um objetivo na sua vida, eu duvido que você fique se preocupando ou falando de ninguém. Então, assim, aquela pessoa ali que tá falando dos outros é porque ela não tem um propósito na vida dela. Porque a partir do momento que ela tiver um propósito na vida dela, ela não vai mais fazer isso. E também quando ela mudar a mentalidade, porque isso também é uma coisa de mentalidade fraca pra mim. É uma característica ali da pessoa que ela tem uma mentalidade fraca. Quem tem mentalidade forte não fica se incomodando com a vida de ninguém, nem se preocupando, nem falando. Eu acho assim, a partir do momento que você tá ali falando da vida dos outros, você tá se preocupando de alguma forma. Então, você tem que ocupar sua mente com coisas produtivas, pra você não vir a ficar falando de ninguém, né? Se ocupar com coisas pra você, que lhe agreguem conhecimento, experiências, produzir algo, ajudar as pessoas, e não isso, né? E assim, fica a dica aqui, se você perceber e tiver na mesma linha de raciocínio que a minha, evite ficar conversando com pessoas assim. Se você não tiver muita opção ali, ela vir falar alguma coisa, você não dê ouvido, você tenta cortar o assunto, não entra no assunto, porque é até perigoso a pessoa vir falar de você, que foi você que falou, né? Tem gente que faz isso. Você tá ali ouvindo, depois ela tá falando que foi você que falou. Porque ela tava ali falando mal e ela vai jogar a culpa em você. Pode acontecer isso também. Então essas pessoas são perigosas. São perigosas. Elas são capazes de falar de todo mundo, mal de todo mundo, né? Geralmente essas conversas são sempre falando mal do outro. E assim, hoje em dia eu percebo que é bom evitar esse tipo de pessoa, né? Que são chamadas pessoas fofoqueiras.
Então, tive que dar uma pausa aqui no vídeo devido ao barulho aqui da minha rua. E eu estava falando de pessoas que no vídeo acabou cortando, né? Fofoqueiras. Que eu vim trazer isso aqui hoje porque é algo que eu tenho me incomodado bastante ultimamente com esse tipo de coisa. Eu não tenho me sentido bem quando eu encontro alguém para conversar, em qualquer situação, em qualquer lugar, e a pessoa vai falar dos outros. Isso é uma coisa que me deixa assim, nossa, por que existem pessoas assim, né? É tão chato isso, você tá sabendo da vida dos outros, você tá falando da vida dos outros, a gente não ganha nada com isso, a gente só perde. Porque ao invés de a gente estar focando nas nossas coisas, nos nossos propósitos, a gente tá perdendo nosso tempo falando da vida do outro, e a gente não vai ganhar nada com isso, né? Então, assim, quando você tem um propósito na sua vida, a vida do outro não tem interesse, não é interessante pra você. Não é interessante. Olha o barulho de novo, minha rua é muito barulhenta. Passa muito carro, muita moto, caminhão, é como se fosse uma avenida aqui. Às vezes é bem difícil gravar vídeo. E assim, é mais um desabafo esse vídeo hoje, mais um desabafo. Sobre esse tipo de pessoa que fica falando da vida do outro, né? É uma coisa que não vai lhe agregar nada. Você tá ali conversando com ela e também entrar em certos assuntos para falar dos outros. Você só tem a perder com isso.